Como eu falei, né? Hoje a gente está começando a nossa nova série, Foi a Sua Mão. E aí a gente vai estar falando ao longo dos domingos. Hoje a gente vai falar sobre essa mão, foi a sua mão, a mão que nos amou. E aí no próximo domingo a gente vai falar sobre a mão que nos curou. E depois, no outro domingo, a gente vai falar sobre a mão que nos salvou, a mão que nos ama, a mão que nos amou, que vai continuar nos amando, a mão que nos curou e que vai continuar nos curando, e a mão que nos salvou, a mão que tem poder para nos salvar. E aí, quando a gente fala de mão, a mão, o conceito de mão, a mão consiste de um membro do corpo que é composto de punho, palma e dedos. A mão ela é composta de punho, palma e dedos. Mas quando a gente vai ter o entendimento, a mão, a expressão mão, mas não apenas a mão, o corpo, mas quando fala a mão de Deus, nós podemos perceber que isso significa muito mais do que um membro do corpo. A mão de Deus vai muito além de apenas um membro do corpo. Sim, é um membro do corpo, mas a mão de Deus, ela é a representação do poder. A mão de Deus, ela é a representação da generosidade. A mão de Deus, ela é a representação da força, da proteção, do alcance, do cuidado de Deus conosco. A mão de Deus representa isso. E aí a gente vê isso claramente em Isaías 41, versículo 8 ao 10. Isaías 41, 8 ao 10. Eu acho incrível esse texto, que diz assim, Isaías 41, 8 a 10. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós precisamos entender que não somos nós que seguramos na mão de Deus. É Ele que nos segura com a mão dEle vitoriosa. É Ele que segura a minha vida e a tua vida com a mão dEle vitoriosa. Não é, não, eu estou segurando na mão de Deus. Não, amigo. Antes de mais nada, antes de eu e você nos movermos para segurar, Ele já segura na minha mão e na tua mão. Ele já nos tem na palma da mão dEle. Ele nos toma na sua mão. E na primeira parte dessa série, nós queremos falar sobre essa mão, a mão que nos amou, a mão que nos ama. E esse amor demonstrado através dessas mãos, ele não é um amor somente de um sentimento, mas é um amor de ações, é um amor de atitudes, é um amor que nós vamos ver aqui ao longo da palavra, que Deus, Ele agiu em amor, colocando a mão dEle sobre nós. Esse amor, ele é expressado na nossa jornada, através da criação, através da forma como Deus nos conduz e através da forma como Deus cuida de cada um de nós. São os três Cs que nós queremos falar hoje. Então, o primeiro deles, esse amor é expressado através das mãos que criam. As mãos que criam. Esse amor é expressado através das mãos que criam. Isaías 64, 8. Isaías 64, versículo 8, diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Ei, você sentado aí no seu lugar, eu aqui no meu lugar, todos nós somos obras da mão de Deus. Nós não somos obra do acaso, nós somos obra da mão de Deus. Isso é uma grande expressão do amor de Deus, o amor que nos criou, o amor que nos planejou, o amor que nos desejou, esse amor expressado na criação. Precisamos entender que eu e você, nós não fomos fabricados em série como uma máquina.
Como existe a fabricação de carros em série. E aí milhares de carros são fabricados de uma vez. Ei, eu e você, nós não fomos fabricados em série. Nós não fomos fabricados com uma máquina. Deus te fez, Deus me fez de forma individual, de forma especial, de forma individual, de forma admirável. Deus nos fez dessa forma, individual, especial e admirável. Como uma obra artesanal que a gente vê aqui, como uma obra artesanal que envolve a ação especializada das mãos do artesão. Assim a minha vida é a sua vida. A minha vida e a sua vida consiste na ação específica, na ação especializada do artesão. O artesão, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos criou de forma específica. Não como uma multidão, não como uma máquina, mas Ele nos criou de forma pessoal. Salmo 139 fala sobre isso. Salmo 139, versículo 13 e 14. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. Em outra versão, na Almeida, revista atualizada, diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. E aí a gente foi entender o que é essa palavra entretecer. O que é que significa essa palavra entretecer? E entretecer significa entrelaçar. Ou seja, significa tecer. Ou seja, aqui essa palavra está dizendo que o salmista diz que Deus o criou, Deus me criou, Deus te criou cuidadosamente, de forma intencional, como quem pega a agulha e a linha para produzir uma obra de crochê, como essa senhora que estava aqui, que ela estava produzindo aqui a obra de crochê. Foi assim com a minha vida e com a tua vida. Deus sentou e Ele começou a criar a mim e a você, e Ele começou a pegar traço por traço, linha por linha, parte por parte. Ele foi me criando e Ele foi te criando, como a obra de um artesão. Ele colocou as mãos dEle na minha criação e na tua criação. Ele não fez de qualquer forma, mas Ele fez através das próprias mãos dEle. Então não aceita. Você não foi feito de qualquer jeito. Você não foi criado de qualquer jeito. Você não é obra do acaso. Você não é obra de acidente. Não, Deus te criou de uma forma especial, individual e admirável. Ele não nos fez de forma acidental. Tudo foi cuidadosamente pensado. E aí depois disso nós podemos falar: eu te louvo, Deus, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Ei, Deus não terceirizou a minha criação e a tua criação. Ele colocou as próprias mãos, quando Ele foi me criar e Ele foi te criar. Ele não disse: olha, outra coisa, uma máquina, uma pessoa qualquer, crie ele, crie ela. Não, Ele disse: eu próprio vou criar, eu próprio vou fazer, eu próprio vou construir, passo a passo, pensamento por pensamento, tecido por tecido, osso por osso, corpo por corpo. Ele nos criou de forma específica. Salmo 119, versículo 73. Salmo 119, versículo 73 fala sobre isso. Diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Agora diz acreditando mesmo: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Ei, não sou eu que estou te dizendo, é a palavra de Deus. A palavra do próprio Deus. Ele está dizendo: ei, as tuas mãos, as mãos de Deus, foram as mãos que me fizeram e que te fizeram. As mãos que me formaram e as mãos que te formaram. E Ele não apenas nos fez, Ele não apenas nos criou, mas Ele nos fez, Ele nos criou, e a expressão do amor dEle
também existe na criação de todas as outras coisas. Por quê? Porque Ele entregou praticamente todas as obras criadas em nossas mãos. Praticamente todas as obras criadas por Ele. Ele criou tudo, Ele preparou tudo, e só depois Ele criou a mim e a você, só depois Ele criou o ser humano. Antes disso Ele criou todas as coisas, Ele preparou todo o ambiente, para que eu e você nós pudéssemos chegar, e aí Ele confiou todas essas coisas na minha mão e na tua mão. Gênesis 1, 29 a 30 diz isso. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês, e dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Ou seja, nós vemos nessa palavra que Deus criou todas as coisas, Ele confiou praticamente todas as coisas na minha mão e na tua mão, na mão daquele que é obra dEle mesmo, na mão daquele que é criação de Deus, obra-prima de Deus. Deus colocou na minha mão e na sua mão tudo que Ele criou. Ele colocou nas nossas mãos, Ele colocou a mão dEle naquilo que Ele criou. Mas quando se trata de mim e de você, Deus não colocou apenas a mão dEle já seria suficiente, mas Ele colocou a mão dEle, e Ele colocou a presença dEle em mim e em você. Ou seja, a mão dEle foi colocada sobre mim e sobre você. Ele nos criou de forma especial, de forma individual, de forma admirável, como um artesão. Ele faz a criação dEle, mas Ele também colocou algo específico em mim e em você. Ele colocou a presença dEle. Ele se colocou dentro de nós. Gênesis 2:7 diz, Gênesis 2:7 fala assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, quando Deus foi criar, Ele não apenas colocou a mão dEle, mas Ele soprou a presença dEle, Ele soprou o Espírito dEle, Ele soprou a natureza dEle sobre as nossas narinas, e aí sim nós tivemos fôlego de vida. Então nós vemos isso. As mãos que nos amam, essas mãos que nos amam, são as mãos que nos criaram. E essa mão que nos criou, ela não apenas nos criou, mas também como prova desse amor, ele esteve com a sua mão poderosa nos conduzindo. Deus não apenas me criou e te criou, mas a mão dEle esteve sobre a minha vida e sobre a tua vida, e está sobre a minha vida e sobre a tua vida, nos conduzindo. Então esse é o segundo ser, são as mãos que nos conduzem, as mãos que nos conduzem. Deus expressa o amor dEle através dessas mãos que nos conduzem. Deuteronômio 26, 8 a 9, você pode abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio 26, 8 a 9. A palavra de Deus diz assim: por isso, o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilha. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. Ou seja, Deus tirou o povo de um local e Deus os levou a um outro local. Deus está mostrando aqui que o quê? Que Ele conduziu o povo daqui para lá. Deus conduziu o povo da prisão para a terra que há leite e mel com fartura. Então esse Deus, a mão dEle, é a mão que nos ama. Por quê? Porque é a mão que nos conduz. Nós percebemos a poderosa mão de Deus conduzindo o seu povo diante das circunstâncias mais desafiadoras. E eu digo para você hoje, essa mesma mão que conduziu o povo,
que livrou o povo do Egito, escravo do Egito ali, essa mesma mão que livrou, é a mão que está estendida sobre a minha vida e sobre a tua vida, que independente das circunstâncias, a mão dele está sobre nós, e ele nos guia, ele nos conduz, ele tem um caminho, ele tem um plano perfeito para mim e para você. A vontade dele não é qualquer vontade, mas é uma vontade que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A mão dele, a mesma mão, ela te conduz diante das circunstâncias mais desafiadoras. Eu não sei qual a circunstância que você está passando, mas eu sei de uma coisa: a mão dele é capaz de te conduzir, a mão dele é capaz de te guiar, a mão dele é capaz de te proteger, a mão dele é capaz de te guardar. Quando o povo de Israel estava preso sob o domínio do Egito, Deus os livrou de forma milagrosa, como diz o texto, com mão poderosa e com braço forte. Com mão poderosa e com braço forte. Da mesma forma, nós podemos perceber a mão de Deus em cada detalhe nas nossas vidas, nos conduzindo pelo caminho. Eu não sei você, mas eu consigo perceber na minha jornada a mão de Deus me conduzindo, a mão de Deus me guiando, a mão de Deus me livrando, a mão de Deus me protegendo, a mão de Deus me sustentando, a mão de Deus nos conduzindo. Quando nós temos esse entendimento, gente, tudo muda. Não importa mais por onde estamos indo, se nós entendemos com quem nós estamos indo. Acho que você não entendeu, não. Quando nós temos esse entendimento, não importa mais aonde nós estamos indo, quando nós entendemos com quem nós estamos indo, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a adversidade, quando nós entendemos, eu sei quem está comigo. E é isso que diz em Salmos 23, versículo 1 ao 4, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando, em outra tradução diz, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meu amigo, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu passe por dores, eu sei que o Senhor está comigo. Ei, gente, o lugar é passageiro, mas a presença de Deus é eterna na minha vida e na tua vida. O lugar, a circunstância é passageiro, você está passando. A palavra de Deus diz, ainda que eu passe, não é ainda que eu more, ainda que eu habite, não, eu estou passando, mas aquilo vai acabar. Mas a presença de Deus, ela é fiel, ela é presente, ela é constante, ela é eterna na minha vida e na tua vida. De fato, o Senhor libertou os israelitas do Egito. Nós sabemos essa história. Ele levou para a terra prometida, onde há leite e mel com fartura. Ele os levou por uma travessia pelo deserto, onde eles chegaram a duvidar, a questionar, mas Ele os levou durante esse período e deixou claro que era Ele quem os conduzia. Amigo, eles só não percebiam se não quisessem. Ele deixou claro em todas as ações, não simplesmente em palavras, mas em atitudes, que era Ele quem os conduzia. Olha o que é que Ele fez. Quando eles precisaram de um caminho, por amor à sua mão poderosa abriu o mar vermelho. Quando eles precisaram de água, por amor à sua mão poderosa, fez brotar água de uma rocha. Quando eles tiveram fome, por amor à sua mão poderosa, fez cair maná do céu.
Quando eles estiveram, quando o dia estava quente no deserto, por amor, a sua mão poderosa os conduzia com uma coluna de nuvem para dar alívio a eles. Durante a noite congelante do deserto, por amor, a sua mão poderosa os conduzia com uma coluna de fogo. Em meio ao frio, ele era a coluna de fogo. Em meio ao calor, ele era a coluna de nuvens. Em meio às circunstâncias, o mar não dá para se abrir, ele abriu o mar. Não tem água, ele fazia vir água. Não tem o que comer, ele fazia vir alimento. Ele faz na minha vida e na tua vida, Ele nos conduz. Gente, quando nós temos esse entendimento, essa perspectiva, de que nós não estamos sozinhos, isso vai fortalecer ainda mais a nossa confiança, a nossa convicção, diante das circunstâncias, que nós devemos confiar em Deus. Independente da circunstância, nós devemos confiar em Deus. Que a presença de uma tempestade, que a presença de uma circunstância, ela não venha causar em você a dúvida da presença de Deus. Deus está presente na minha vida e na tua vida. Deus está conosco. Que nós possamos confiar nele. Nós possamos confiar nele, gente. Isso foi o que aconteceu na vida de Esdras também. Na vida de Esdras aconteceu isso. Ele foi usado por Deus na condução e restauração dos israelitas que estavam em cativeiro de volta para Jerusalém. E durante todo esse processo, ele percebeu que tudo foi possível por causa da boa mão do Senhor. Tudo foi possível por causa da boa mão do Senhor. Esdras 7, 27 e 28, Esdras capítulo 7, versículo 27 e 28, diz assim: Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus alto-oficiais, com a mão do Senhor, não a mão de um homem, não a mão de uma pessoa qualquer, mas com a mão do Senhor, o meu Deus esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Meu amigo, é a mão de Deus sobre mim e sobre você. É a mão de Deus sobre mim e sobre você. O que faz diferença na minha vida e na tua vida não são as nossas próprias mãos, não é a nossa própria obra, mas é a mão de Deus que está estendida sobre mim e sobre você. É a mão de Deus que nos sustenta, é a mão de Deus que nos segura, é a mão de Deus que nos criou, é a mão de Deus que nos conduz. Gente, quando nós temos uma mente grata, quando nós reconhecemos que a bondade de uma mente grata é uma mente que reconhece que a bondade, que a bondosa mão de Deus está em todas as coisas. Uma mente grata entende, mano, a mão de Deus está sobre todas as coisas. A mão de Deus está sobre todas as coisas. E isso traz alívio para a minha vida e para a tua vida. É o que diz Romanos. Eu sei de uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se Deus colocar a mão dele ali, pode ser uma circunstância negativa, pode ser uma circunstância de dor, mas vai cooperar para o meu bem e para o teu bem. Porque o que faz diferença é a mão de Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que às vezes nós estamos focados demais nas circunstâncias. Isso nos impede de perceber que Deus permanece nos conduzindo e nos sustentando com a sua mão. Sabe, nós perdemos esse entendimento, essa percepção. Nós focamos demais na circunstância. Nós focamos demais no problema. Nós focamos demais na adversidade. E nós não percebemos que Deus continua nos conduzindo e nos sustentando. Deus continua presente na minha vida e na tua vida. Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Deus expressa o seu amor, gente, através da mão que nos conduz. Deus expressa o nosso amor. Deus expressa o seu amor através dessa mão
que nos conduz em cada passo da nossa vida. Em cada passo da nossa vida, Deus está nos conduzindo. Mas esse amor, ele também é expressado. Terceiro C, são as mãos que cuidam. As mãos que criam, essas mãos que nos amam, são as mãos que nos criaram, são as mãos que nos conduzem, mas também são as mãos que cuidam de nós. São as mãos que cuidam de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em outra versão diz: lancem sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vocês. Coloque diante dele, coloque nas mãos dele. Quando você coloca nas mãos de Deus, você não está jogando em qualquer lugar, mas lembre-se, você está colocando naquela mão direita vitoriosa, que me sustenta e que te sustenta. Então é ele, é nessa mão que nós estamos lançando, e que nós podemos confiar, porque ele tem cuidado de nós. A gente vê a história do povo de Israel saindo do Egito, o povo que estava preso, cativo, escravo ali, e que eles saíram e foram conduzidos à terra prometida. A gente vê ali um Deus que conduz, e a gente vê ali Deus revela o seu cuidado em cada detalhe da jornada. Em cada detalhe da jornada ali, Deus revelou o seu cuidado. Quando eles precisavam que o mar fosse aberto, Deus revelou o cuidado abrindo o mar. Quando eles precisavam de água, Deus revelou o seu cuidado fazendo surgir água. Quando eles precisavam de alimento, Deus revelou o seu cuidado trazendo alimento. Quando eles precisavam de sombra, de um frescor, Deus revelou o seu cuidado com a nuvem, com a coluna de nuvem que estava ali. Quando eles precisavam de calor, naquele frio todo, Deus revelou o seu cuidado, trazendo a coluna de fogo no meio daquele deserto. Então Deus, ele revela o seu cuidado. E assim, gente, não é só na história desse povo que estava preso ali no Egito, que foi levado à terra prometida, não. Isso aí também é na minha vida e na tua vida. Nas nossas vidas, Deus revela o cuidado dele. Mas nem sempre nós paramos para perceber, porque nós temos a tendência de nos acostumar. Nós não percebemos muitas vezes, sabe por quê? Porque nós já nos acostumamos com a mão de Deus. Nós já nos acostumamos com a mão de Deus nos cuidando. Ei, gente, nós não podemos nos acostumar. Nós temos que ser gratos. Nós temos que agradecer a Ele. Mas isso não é normal. A mão de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, nos conduzindo e cuidando de todas as nossas necessidades. Nós não podemos nos acostumar. Deus usa várias formas para expressar o seu cuidado na nossa caminhada. Ei, gente, quantas pessoas aqui podem ser gratas por várias formas que Deus tem usado para expressar o cuidado dele na tua caminhada, que você pode ver a mão de Deus. Rafael, eu vejo a mão de Deus nos mínimos detalhes na minha vida. Eu vejo a mão de Deus na igreja. Eu vejo a mão de Deus nas pessoas que Ele coloca próximo de mim. Eu vejo a mão de Deus quando eu saio para o meu trabalho. Eu vejo a mão de Deus quando eu estou na minha família. Eu vejo a mão de Deus quando eu saio com meus amigos. Eu vejo a mão de Deus. Essa mão que cuida de nós. E essa mão, a gente vê o cuidado de Deus de várias formas, mas eu quero falar aqui sobre três. Três formas que Deus tem um cuidado sobre nós. Primeiro, Deus cuida através do seu Espírito. Deus cuida de nós através do seu Espírito. Jesus, Ele subiu aos céus. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu o Consolador. Ele nos deu o Espírito dele para nos equipar e para nos consolar em todas as circunstâncias, para que Ele estivesse presente conosco. João 14 fala sobre isso. João 14, 16 a 17. Eu vou ler aqui em outra versão, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meu amigo, Deus, Ele deu o Espírito dEle, Deus, Ele cuida de nós através do Espírito dEle. Esse Espírito que habita em mim e em você, esse Espírito que não está longe, mas que Ele escolheu, não habitar em templos, não habitar em prédios, mas habitar em mim e em você, que somos obra dEle, criação dEle. Deus cuida de nós também, através da sua palavra. Deus cuida de nós através da sua palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Essa palavra, Ele cuida de nós através da palavra, porque essa palavra ela nos ensina. Essa palavra ela nos corrige. Essa palavra ela nos conduz. Essa palavra ela aponta o caminho. Essa palavra é a palavra de Deus, que eu e você nós não podemos viver sem essa palavra. A palavra que diz lá em Salmo 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra, Deus cuida de mim e de você. Por quê? Porque a palavra dEle é luz que ilumina os nossos passos e é luz que clareia o nosso caminho. Meu amigo, isso significa que você não vai dar um passo em falso. Se você quiser, e se você escolher pela palavra dEle, a palavra dEle vai iluminar todos os teus passos. A palavra dEle vai guiar todos os teus passos. É a palavra dEle, meu amigo. É essa palavra que vai te conduzir. É essa palavra que vai te dar conselhos. É essa palavra que vai te orientar. É essa palavra que vai liberar promessas sobre a tua vida. E que você vai viver o teu presente, falando as promessas sobre o teu futuro. Deus cuida através da palavra dEle. Por último, Deus cuida também através de outras pessoas. Deus cuida através de gente. Deus nos criou para viver em comunidade. A palavra de Deus diz: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva só. O homem foi feito para viver em comunidade. Ele usa relacionamentos saudáveis para nos afiar. Ele usa relacionamentos saudáveis para nos fortalecer. Ele usa relacionamentos saudáveis para cuidar de mim e de você. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro trabalha o ferro, assim como o ferro desenvolve o ferro, assim o homem, ele afia, ele trabalha, ele desenvolve o seu amigo, ele desenvolve a outra pessoa. Deus, Ele trabalha, Ele cuida de nós através dos nossos relacionamentos. E quando a gente vê isso, a gente percebe que nós também podemos ser usados por eles para cuidar de outras pessoas. Deus não quer apenas que você seja cuidado por outras pessoas, mas Deus, Ele quer que você cuide de outras pessoas. Deus, Ele quer revelar o amor dEle através de outras pessoas para você. Mas Deus, Ele também quer revelar para outras pessoas o amor dEle através da sua vida. Mateus 7 fala sobre isso. Mateus 7:12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Façam aos outros tudo aquilo o que você deseja que seja feito para você. Meu amigo, Deus quer mostrar o seu cuidado a você através de pessoas. E da mesma forma, Deus quer mostrar aos outros o seu cuidado através da sua vida. Igreja é isso. Igreja é o lugar
onde nós vemos o amor de Deus demonstrado através de pessoas, através de grupos de crescimentos, através de voluntários. Nós vemos o amor de Deus, nós vemos o cuidado de Deus, através de cada pessoa aqui. Porque Deus, Ele usa pessoas imperfeitas para cumprir a vontade dEle, que é perfeita. Deus, Ele faz isso através da minha vida e da tua vida. Então hoje, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajustar o foco da nossa mente para perceber e desfrutar o amor de Deus através da mão dEle. Para perceber e desfrutar do amor dEle através dessas mãos que criam, das mãos que conduzem, das mãos que cuidam de mim, de você. Deus te ama tanto. Ei, talvez você não ache isso, mas Deus, Ele te ama tanto, que essas mesmas mãos que te criaram, que te conduzem, e essas mesmas mãos que cuidam de ti, elas te têm gravado como um sinal do quanto Ele te deseja. Essas mãos de Deus, elas te têm gravado como um sinal do quanto Ele te deseja. Isaías 49, 15 e 16 diz assim. Isaías 49, 15 e 16, eu já estou terminando. Diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Ei, Deus, Ele tem o teu nome gravado. Deus, Ele tem você gravado na palma da mão dEle, da mão dEle direita, a mão dEle vitoriosa. Então eu quero dizer para você hoje: não importa aonde você foi rejeitado, o que importa é aonde você foi desejado. Ah, meu amigo, não importa aonde você foi rejeitado, o que importa é aonde você foi amado. E a palavra de Deus diz que desde antes do ventre da tua mãe, desde antes você estar no ventre da tua mãe, Ele já tinha te desejado, Ele já tinha planejado, Ele já tinha coisas preparadas para a minha vida e para a tua vida. Quero que você saiba que o Evangelho de Jesus é sobre a mão dEle. O Evangelho de Jesus é sobre a mão dEle. O Evangelho de Jesus é sobre a mão de Deus. É Deus estendendo a mão para me alcançar e para te alcançar. O Evangelho de Jesus é Deus estendendo a mão para me levantar e para te levantar. O Evangelho de Jesus é Deus estendendo a mão dEle para me salvar e para te salvar. Quero te encorajar a você ficar de pé no teu lugar.